Vamos falar hoje sobre esse tema aqui, ó. Onde é que tá o dedo aqui, ó? Esse tema aqui, a forma bíblica de ficar rico, né? A forma bíblica de ficar rico. Quem não quer ficar rico, né? Ter dinheiro aí, ó, para jogar pro alto, para fazer o que quiser, ir para casa que quiser, comprar a casa que quiser, viajar, comprar carrão, né? Comprar os bens que quiser da maior variedade sem se preocupar com a conta, ó. Ir para um restaurante sem olhar o lado direito, o lado dos preços, né? Só olhar ali o lado do que realmente você quer comer, porque você não se preocupa aí com dinheiro, ó. Você tem dinheiro aí à vontade. E as mulheres também não são diferentes, né? Quem delas também não quer aí, ó, sair para viajar, sair para fazer as suas compras, esbanjar, né? Comprar as suas joias, comprar relógio, comprar sapato, bolsa e tudo mais. Tudo, essa é a vida de que muitas pessoas querem ter, na verdade, ter essa vida de luxo, muitos trabalham em prol delas, né? E não tem nada de errado em ter uma vida assim, não. Ter uma vida cheia de regalias, de luxo, de riqueza, não é problema nenhum. Mas a gente vai mostrar a forma de que muitas pessoas vão procurar ter essa riqueza, né? Como é que as pessoas procuram ser ricas, né? A gente vê um exemplo muito forte aqui no nosso país, o caso de loterias, né? Seja ela quina, sena, mega sena, jogo do bicho, não importa qual o tipo do prêmio lotérico. Mas aqui a gente está falando de qualquer uma aposta, né? Na expectativa de ganhar alguns milhões no final do mês ou aquela bolada de milhão no final do ano, né? Sempre tem a mega sena da virada, que até quem não é acostumado em apostar sempre vai lá e faz uma fezinha, não é verdade? Mas existem outras pessoas que vão atrás das pirâmides financeiras, né, disfarçadas aí do marketing multinível. Então tem Bebum, tem Telex Free, tem tantas outras com promessas de fazer você rico do dia da noite, né, fazer com que você tenha ganhos extraordinários aí todos os dias, você ganhar 2% vai fazer você rico aí em menos de um ano. É a vida dos sonhos e você vê tantas pessoas que apresentam esse negócio, andando com os carrões, fazendo essas suas viagens em iates, em cruzeiros, e eles vão vendendo esse sonho para você na expectativa de que você fique rico também, assim como eles têm ficado, né? Outras pessoas pensam que vão ficar ricas sendo jogadores de futebol, então elas perseguem esse sonho por toda a vida, né? Desde pequenininho vai entrando aí nas escolas para jogar bola, porque se for um jogador, vai lá para um time de futebol aí reconhecido internacionalmente, vai para o Manchester, vai para o Barcelona, vai para um time grande desse, sem dúvida você vai ficar muito rico. Não tem nada de errado nisso, não. Eu só estou dizendo formas que se tem, né? Outra forma são pessoas que pensam que vão ficar ricas com herança e diz, Jorge, eu não preciso me preocupar com esse negócio de dinheiro agora, porque eu tenho um tio muito rico, eu tenho um pai muito rico, eu tenho um avô muito rico, e quando ele morrer, essa herança vai vir para mim, e aí não vou precisar fazer esforço nenhum, né? É só ter um pouco de paciência que o meu momento vai chegar e eu vou herdar tudo isso, né? E a grande pergunta que eu deixo para você é justamente essa aqui, ó. E se nada disso acontecer? Se nada disso acontecer, se a pessoa com quem você espera que vai lhe dar uma herança, se isso não for tão rápido como você pensa, né? Se isso levar, sei lá, 30 anos, 50 anos, 70 anos, como é que você vai lidar com essa situação, né? Se você não conseguiu passar numa peneira aí, numa seleção de futebol, não entrou aí num grande grupo de destaque, como é que você agora vai ficar rico, né? Será que seu sonho agora acabou? Se você não entrar nas pirâmides financeiras, se você não for um dos primeiros, como é que você vai ficar rico agora, né? E se você não ganhou na loteria, você faz a aposta desses mesmos números aí há tantos meses, há tantos anos que você faz isso, mas você até agora não ganhou nada. Pois é, meu amigo. Infelizmente, esse é o quadro de muitas pessoas, né? Que vão investindo, vão gastando o seu dinheiro nas pirâmides, vão investindo todos os seus sonhos numa única ficha, né? E ou vão esperando que isso aconteça por outras pessoas. E até lá você vai se frustrando, você vai tendo a expectativa de que nada da vida dos sonhos que você pensou ela vai acontecer. Mas eu quero trazer uma notícia para você, que é o que a Bíblia fala a respeito disso, a questão da construção de riqueza,
né? Mais importante do que você ser rico é o caminho que você levou até chegar lá, né? Eu sempre utilizo aqui a Bíblia como uma ferramenta de ensino, né? Para que a gente possa conhecer mais desse mundo das finanças, de todo esse universo aí da economia como um todo, e que a gente possa aplicar esses princípios, né, que estão nesse livro, um livro milenar, tem milhares de anos, né, sabedoria aí de várias pessoas, né, de vários tempos diferentes, de várias idades diferentes, de várias profissões diferentes, e aqui a proposta é a gente trazer essas ideias, né, esses princípios, e saber se a gente ainda pode aplicar no dia de hoje, como é que deveria ser, para que a gente pudesse, para que a gente possa, né, construir a riqueza. Será que o caso que se diz das pessoas que foram ricas aí na Bíblia, será que é só, né, tá só nesse livro, ou será que a gente consegue trazer para a nossa vida atual? Esse é sempre a proposta dos vídeos que a gente tem feito e trazendo esse conhecimento. O grande segredo que a Bíblia diz para a construção de riqueza é através do trabalho. Não tem outro, não é você fazer uma coisa mirabolante, não é você fazer um investimento assim que do dia para a noite você vai ficar rico, não é você entrar num reality show e vai passar lá alguns meses e vai sair de lá rico, não. A função aqui, ó, essa aqui, ó, o trabalho. A Bíblia diz que a construção de riqueza se dá através do trabalho. E cada uma dessas pessoas que você está vendo aí, ó, você está vendo a cozinheira, você está vendo o empresário, você está vendo o piloto, você está vendo o bombeiro, você está vendo o médico, você está vendo aí recepcionista, você está vendo várias pessoas aí nas suas atividades de trabalho, e eu digo que essas pessoas podem ser ricas sim, podem construir a sua riqueza também. Ah, já você está dizendo para mim que uma telefonista vai ser rica, né, que ganha, sei lá, um salário mínimo, dois, vai ficar rica? Inicialmente não, né? Não tem como ela ficar rica, mas digamos que ela começa como uma telefonista, mas depois ela abre uma empresa dela de telefonia, de call center, né? Quantas pessoas, quantas empresas a gente não vê ou é atendido por uma dessas? Então, tem várias formas, né? Mas eu quero mostrar para você que o trabalho, ele é muitas vezes taxado como um tabu, como algo penoso, como algo ruim. Né? Há quem diga também que o trabalho é como se fosse um castigo que Deus impôs aos homens por causa da sua desobediência, por causa de Adão que desobedeceu a Deus e agora ele vai ter que trabalhar até o fim da vida. E isso não é verdade. O que acontece é que Deus trabalhou desde o início dos tempos, Deus criou a terra, criou todas as coisas, criou eu, criou você. Deus trabalha até hoje, como disse Jesus, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E ele nos fez também para trabalhar. Lá em Gênesis 2, vai justamente dizendo que Deus fez o homem para que ele pudesse cuidar desse jardim do Éden. Ok? Eu trouxe só 2 versículos para ilustrar essa questão do trabalho na Bíblia, e essa de Provérbios é muito interessante, que diz assim, ó, as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém, as mãos laboriosas, as mãos trabalhadoras, né, as mãos das pessoas que se empenham, lhe produzem riquezas. Outro provérbio também é esse aqui, ó, quem se dedica ao trabalho da sua própria terra, colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Então a Bíblia vai falando acerca do trabalho, tem vários outros versículos também, uma infinidade de versículos mostrando o quão importante é o trabalho e que ele é a forma de você construir riqueza. Ele é a forma de você poder se enriquecer de forma lícita, de forma perpétua, né? Assim, que você possa deixar uma herança também para os seus filhos, uma coisa mais constante, né? Teve uma pessoa na Bíblia, e é essa história que eu vou compartilhar aqui com você, que ela veio do absoluto zero. Essa pessoa não tinha nada, não tinha um real furado. E depois de algum tempo, somente através do trabalho, ela teve vários milhões de reais. Ela teve várias propriedades, várias coisas, e eu vou compartilhar essa história aqui com você. Mas quem que você acha que é essa pessoa? Quem você pode pensar aí, Joás? Eu não sei quem seria. Diz aí nos comentários, quem está online. Diz para mim, quem é que você acha que foi essa pessoa? Vou dar uma dica para facilitar para você. Foi um dos patriarcas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto você me responde. Pronto. Um dos patriarcas que fez isso, na verdade, o único patriarca que fez isso foi Jacó. Existem 3 patriarcas.
os três principais homens que encabeçaram essa questão da nação de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. E quem enriqueceu dessa forma através do trabalho foi Jacó. Sua história está retratada aqui, ó, no capítulo no 27 ao 35 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que digo de antemão que é um livro fantástico para você entender nessa cronologia. Eu acho que, se não me engano, Gênesis tem 50 capítulos, mas você vai entender um pouco da questão da construção de riqueza e como ela foi passando ao longo do tempo para as pessoas, e você vai perceber também alguns pontos em comum que essas pessoas tiveram e que puderam ser prósperas também. Uma dessas qualidades, desses atributos, é através do trabalho. Abraão foi um homem extremamente trabalhador, ele trabalhava com seu pai, ele era pastor de ovelhas. Quando Deus dá o chamado para que ele saia da terra dele, né, e ir para uma terra que ele lhe mostraria, ele traz o seu rebanho consigo, traz os seus escravos, traz as suas escravas consigo, e aí ele começa a trabalhar com isso. Ele chega no Egito, depois ele recebe também vários bens aí de Faraó e vai negociando, ele vai perambulando pelo deserto e vai trabalhando, vai negociando. Depois ele morre e deixa os seus bens para seu filho Isaac. Isaac também, além de ter todas essas posses, ele também se torna um agricultor de sucesso. Ele plantava uma semente e dava milhares de espigas, né? Eu fico imaginando aqui que seria milho, por exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Mas a fertilidade da plantação dele era muito grande, ele produzia grandemente porque Deus havia o abençoado. E no caso de Jacó, acontece um episódio diferente. Isaac teve dois filhos gêmeos, na verdade, que foi Jacó e que foi Esaú. Esaú era o mais velho, Jacó era o mais novo. Eles tinham atividades diferentes dentro de casa. Esaú ele era mais voltado para o lado da caça, já Jacó ele era voltado para o lado mais doméstico, desses afazeres mais fracos no sentido físico, né? Abraão não. Esaú tinha um porte físico maior, então ele exercia essa função da caça, e Jacó ele era mais franzino, digamos assim, e aí ele cuidava mais dos afazeres domésticos. Só que acontece o seguinte: quando seu pai estava para morrer, ele conversa com seu irmão para que ele tenha o direito da primogenitura, que é o direito da herança. O primogênito ele tinha direito à melhor parte da herança, né? E todos os outros filhos iam ficar com o resto. Só para você entender isso melhor também, digamos que um pai tenha várias propriedades, tenha casas, tenha carros, tenha várias propriedades. Se ele tiver 10 filhos, o que ele deu para o primeiro filho, o que ele deu para o segundo, o que ele deu para o terceiro, o décimo vai ficar com o quê? Vai ficar com o resto. Então, o que é melhor? Você ser o primeiro filho, na verdade, para que você tenha acesso a tudo. Rapaz, eu não sei o que é que papai vai me dar, mas com certeza eu não vou receber resto nenhum se eu for o primeiro. Então, Jacó pensou dessa forma. Então, Jacó queria as melhores terras, as melhores propriedades, as melhores coisas que o seu pai Isaac tinha ganhado do seu pai Abraão e que ele também tinha construído através do trabalho. Então, aí ele, juntamente com sua mãe, arquiteta um plano aí para enganar o pai, e acontece isso. Ele recebe as bênçãos do seu pai, mesmo que seja de forma enganada, porque seu irmão cedeu o direito, né? Isso aí você vai entender quando você for ler um pouco mais da história, mas eu sei que tem pessoas que talvez não conheçam. Eu sei que tem pessoas que talvez não conheçam essa história, então estou aqui só parafraseando com você para entender que houve essa disputa entre os irmãos quando o pai estava para morrer por causa desse dinheiro, por causa dessa posse. É como hoje, né? Você vê nas famílias, infelizmente, quando um pai morre, né? Ou quando ele está perto de morrer, tem toda essa briga aí entre os irmãos para saber quem é que vai ficar com o quê. É uma daqueles outros slides que eu te falei acerca de que se espera ficar rico, que se espera ganhar mais dinheiro através da posse de outra pessoa. Então, Jacó ele tinha esse pensamento nesse momento, né? E aí ele briga com o seu irmão descobre, fica indignado e ameaça ele de morte. E aí ele expulsa Jacó de casa, e Jacó sai errante aí pelo meio do mundo. A mãe dele diz: olha, Jacó, vá lá para a terra de papai, fique lá por um tempo,
para ver se o seu irmão aqui se cansa de querer perseguir você, de querer matar você, mas no momento ele está muito irado, ele está muito chateado com você, então é melhor você ir-se embora e fica lá por um tempo. Então, Jacó sai corrido de casa sem nada. Ele sai de lá sem roupa assim, sem mudas de roupa, ele sai sem mala, ele sai sem bagagem nenhuma, ele sai sem dinheiro, ele sai corrido, porque ali é vida ou morte. Ele sai dali é vida ou morte. Então, ele sai sem herança alguma. Então, a partir desse momento, mesmo ele tendo ganhado isso do pai, ele nesse momento agora está sem nada, né? Chega nas terras do seu tio Labão, chega lá, contar a história. Só, olha, eu estou aqui com minha mãe, ou tô aqui com minha mãe. Eu vim aqui, tô fugido de casa. Minha mãe me disse que era para eu vir aqui. Meu nome é Jacó. Aí conta toda a história que teve, né? Meu pai tava para morrer aí. Meu irmão ficou sabendo, me ameaçou de morte e eu tô aqui, tio. O senhor tem algum trabalho para mim? Aí ele diz, né? Tenho, meu filho. Eu sou pastor de ovelhas. Eu cuido aqui desse rebanho e você pode trabalhar aqui comigo também. Me diga se você sabe trabalhar com isso, né? Para que eu possa lhe ajudar, né? Me diga aí qual que é o seu salário. E aí conta a história que ele vai trabalhar de graça porque ele fica apaixonado por sua prima, né? Por sua prima Raquel, e ele diz: Rapaz, eu quero casar com essa mulher, mas eu não tenho, ó, eu não tenho dinheiro para bancar esse dote, para bancar esse casamento, né? Se eu voltar para casa, eu vou ser morto pelo meu irmão e agora eu não tenho nada. Então, tudo que me resta é trabalhar de graça. E aí, ele trabalhou por 7 anos de graça, né? Dão aí 84 meses, né? Se você multiplicar aí por um ano. Então, Jacó trabalhou 84 meses em prol de um objetivo que era casar. Você imagina aí o sacrifício que esse cara fez por causa desse casamento, né? O quanto que ele estava empolgado com esse casamento, né? Ele estava tão obcecado, estava tão obstinado, estava tão concentrado em querer se casar que ele quis trabalhar por 84 meses sem ter nenhum rendimento disso, né? Aí aconteceu o seguinte, quando foi no dia do casamento, na noite de núpcias, de que ele desposou sua esposa, quando acordou ele ficou sabendo que não tinha mais nada. Ou ele ficou sabendo que aquela não era a mulher com que ele tinha trabalhado para casar. Ele tinha trabalhado 7 anos para ficar com Raquel, mas quando chegou ele recebeu a irmã dela, que era Lia. E aí ele fica extremamente indignado, vai reclamar com o seu tio por causa disso. Ele diz: Homem, se preocupe não, é só você trabalhar agora mais 7 anos que eu vou lhe dar outra filha. Aí ele pega e trabalha mais 7 anos, mais 84 meses em prol desse objetivo. Então, Jacó trabalhou de graça por 14 anos. Imagine você aí trabalhar 14 anos sem carteira assinada, sem salário, sem ter uma casa, sem ter um carro, sem você construir nada na sua vida. Você trabalhar 14 anos em vão. Só você trabalhando por subsistência, né? Só você ter o direito de comer e ter o direito de dormir. Mas fora isso, você não vai ter nada, né? Tendo que enfrentar reclamações o dia inteiro, tendo que ter o seu trabalho árduo de dia, de noite, no sol, na chuva, no frio, nas perseguições. Ele era pastor de ovelha, então tinha os lobos, estraçalhava as ovelhas, ele tinha que ir lá, tinha que cuidar. Então ele fazia isso o dia inteiro. Ele fazia isso o dia inteiro e fez por 14 anos. E eu estou dizendo isso porque ele trabalhou sem receber nada em troca, né? Ele foi enganado por esse seu tio diversas vezes. Ele chegou a mudar o salário mais de 20 vezes porque ele dizia que o salário deveria ser uma quantia, aí depois ele mudava, dizia que ia ser outra, dizia que ia ser outra. Então, na verdade, por 20 anos, porque ele trabalhou 7 para casar com Raquel, mas casou com Lia, trabalhou mais 7 para casar com Raquel, casou com Raquel, trabalhou mais 6 anos para construir o seu patrimônio, mas o salário dele mudava várias e várias vezes. Então, eu acredito que Jacó já tenha pagado seus pecados aqui, né? Porque ele tinha enganado o seu pai quando ele quis comprar o direito da primogenitura do seu irmão e ele passou 20 anos sendo enganado por seu tio. Então, você imagina o quanto que foi de tempo que ele passou nessa atribulação aí, nessa atividade toda, e quão inconstante era a vida dele, eram as finanças dele, né? Se não bastasse, Jacó também
teve 13 filhos, né? Ele teve os 12, os quais já conhecemos, as 12 tribos de Israel, mas também teve uma filha que se chamava Dinã. Então, Jacó teve 13 filhos. Então, ele morava na casa do tio, as mulheres dele moravam também com ele, ele não tinha patrimônio algum, tinha trabalhado, mas nunca tinha nada certo. E aí, ele começou ele começou a negociar com o tio, fazer com que era o seu salário, e aí ele fez uma transição de carreira. Ele começou a trabalhar numa terra mais distante. Ele pegou uma parte desse seu rebanho, saiu aí a uma distância de 3 dias e começou a trabalhar. E a Bíblia diz que ele enriqueceu muito dessa forma. Deus foi o abençoando. Tem uma tática lá que ele mexia com os gravetos, e quando as ovelhas, quando as cabras iam cruzar, né, elas davam somente aquelas que pertenciam ao seu salário, né? Então, essa foi uma forma que ele enriqueceu bastante, a ponto de dizer o que está aqui, ó. Em Gênesis 30 diz assim, ó, assim Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelha e cabras e a ser proprietário de muitos escravos e escravas, camelos e jumentos. Então, você vê aí o quão que é importante essa questão do trabalho. Esse caso é fantástico, o caso de Jacó, porque ele começou, deixa eu deixar aqui a tela maior. Esse caso de Jacó é super interessante justamente por isso, porque é um caso prático de um cara que começou do zero e aí ele conseguiu se tornar extremamente rico. Depois ele vai fazer as pazes com o seu irmão e você vê só de presente o quanto de camelo, o quanto de cabo, o quanto de bode, o quanto de escravos, de servos, né, de pessoas que trabalhavam para ele, o quanto que ele foi dando de presente isso, né? Então, a forma bíblica de você enriquecer é através do trabalho. Eu acho que eu tenho aqui mais alguns slides. Acho que eu não tenho aqui mais alguns slides, não. Mas uma coisa que eu queria compartilhar aqui com você, que me veio aqui à mente, que é a seguinte. Joás, você disse que o trabalho ele faz com que a pessoa prospere, não é verdade? Mas que tipo de trabalho, Joás? Eu posso trabalhar com tanta coisa? Será que eu vou ter que ser médico? Será que eu vou ter que ser arquiteto? Porque, na verdade, o que eu vejo é que as pessoas não têm enriquecido, né? Tipo assim, eu trabalho, Joás, há 10 anos, eu trabalho há 15 anos, mas eu não tenho prosperado, assim, eu não tenho enriquecido, eu não tenho crescido. E como é que você pode me dizer que a forma bíblica de enriquecer é através do trabalho, seu trabalho, e não está vingando nada, né? E o que eu posso dizer a você é o seguinte: uma coisa possa ser que você esteja trabalhando com a coisa errada, aquela coisa com a qual você não tenha a habilidade para aquilo. Quando você vai lendo ali a construção do tabernáculo, quando você vai lendo ali em Êxodo, tem umas passagens que vão falando acerca da habilidade, que foi algo colocado por Deus, algo que as pessoas pudessem fazer bem e que elas participavam de um grande projeto por causa disso. Você vê nessa parte da construção que tinha gente que era muito habilidosa em trabalhar com ouro, muito habilidosa em trabalhar em fazer, como é que chama? Esculpir, né? Esculpir na madeira e fazer várias imagens, né, que seria utilizada ali no templo, né, nessa grande obra que seria feita. E o que é que eu posso tirar de lição disso aí? Que quando você é habilidoso no seu trabalho, quando você tem destreza, você naturalmente se destaca dos demais. Se você exerce uma atividade e você gosta, você ama daquilo que você está fazendo, naturalmente você vai se destacar dos demais. Porque, vamos citar, por exemplo, aqui, que eu e você somos, sei lá, eletricista. Pronto. Eu e você somos eletricistas, certo? A gente trabalha por diário, pega umas construções, pega uns bicos aqui e acolá. Só que eu amo a minha profissão. Cara, eu sou eletricista, eu nasci para ser eletricista, eu amo muito isso. Já você, digamos que quis ser eletricista porque foi a oportunidade que deu. Meu pai fazia isso e agora eu estou fazendo também. Ou então é por ganhar um dinheiro rápido aqui. Né? Você aprendeu a fazer um negócio e está ganhando dinheiro com aquilo, por exemplo. Naturalmente, se colocar eu e você na mesma obra, pelo meu serviço, assim como eu gosto da atividade, eu nas minhas horas vagas eu vou ver mais vídeo no YouTube sobre eletricidade, eu vou fazer mais cursos sobre isso, eu vou ler mais coisas sobre isso, eu vou conversar com mais pessoas também sobre isso.
E esse conhecimento vai me trazer uma experiência muito maior do que se não tivesse estudado, se não tivesse se dedicado tanto a essa profissão. Então, com o passar do tempo, essa habilidade natural, essa coisa que eu gosto mais, que eu me atraio mais, que eu faço sem muitos esforços, eu consigo ir me destacando daquelas pessoas que não têm essa destreza. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para você é: será que o seu trabalho você está fazendo porque tem habilidade para aquilo? Ou será que você foi colocado ali e está se virando? Isso aí é uma coisa muito interessante, né? A gente tem que entender, compreender, nos analisar, nos conhecer para saber quais são as nossas expectativas, saber as nossas expectativas não, saber quais são as nossas habilidades para que a gente possa exercer o nosso trabalho melhor. Tá entendendo? Então, possa ser que você não esteja tendo reconhecimento no seu trabalho, porque você não se viu ainda o que você tem que fazer. Então, o que eu posso deixar de dica aqui para você, para se conhecer melhor, é você perceber, isso aí foi uma coisa que eu fiz, é você se perceber nas suas horas vagas, o que é que você naturalmente faz. O que é que você geralmente pesquisa aí na internet sem ninguém te cobrar? Deixa eu citar aqui o meu exemplo para ver se eu consigo explicar melhor para você. Eu fiz a minha faculdade, me formei aí em 2017, me formei em economia, e aí eu estava no meu trabalho, mas aí eu não tinha mais agora aula à noite. Não tinha mais aula, não tinha mais trabalho, não tinha mais TCC, não tinha mais nada para fazer. Então, todas as noites, naturalmente, eu assistia um vídeo no YouTube sobre finanças, eu pesquisava sobre isso, lia algum artigo, conversava sobre isso, me interessava por isso, via série disso também, tem a série do Sócio, tem aquela série do como é a Febre do Ouro também. Eu ia vendo essas séries naturalmente, né? Sem ninguém me pedir, sem ninguém me forçar. E o que é que eu fui percebendo? Esse cara, eu gosto desse negócio, né? Eu tô aqui há 1 hora, eu tô há 2 horas, há 3 horas aqui vendo essa série, vendo esse filme, vendo esse vídeo aqui no YouTube, lendo isso aqui, e isso está sendo constante. Já faz 15 dias, já faz um mês que eu tô vendo isso. Então, opa, eu gosto desse assunto aqui. Porque se ninguém está no meu pé, se ninguém está me forçando, se ninguém está me cobrando, eu naturalmente estou gostando desse assunto, então esse é um sinal de que talvez essa seja a minha habilidade, sabe? Talvez seja isso que eu tenho atração. Então, esse é um ponto, né? De você observar aquilo que você faz nas horas vagas. Outra coisa é você ver o que as pessoas te pedem para que você resolva. Digamos que você tem habilidade aí com informática e toda vez que quebra alguma coisa aí, eles sempre ligam para você, chamam você para que você possa consertar aquilo ali. Seja uma impressora que desconfigurou, seja um notebook que pifou, ou você tem que reinstalar, tem que formatar e tudo mais. Se você percebe que as pessoas te procuram para isso, então é sinal que elas veem você capacitada para resolver esse tipo de problema. Então, você talvez não conheça também, não tenha percebido isso também, né? Você só deve ter visto assim, poxa, as pessoas têm me procurado é só problema que vem até mim. Se vem só problema até você, é porque você pode resolver esses problemas. Então, essas questões da habilidade é muito importante de você saber com que você é bom, de você começar a ser reconhecido e trabalhar com isso. Mas, Joás, eu já sei isso, cara. Eu amo minha profissão. Digamos que eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou vendedor de loja e tudo mais. Eu amo o que eu faço, cara. Isso aí que você falou, pô, beleza, bacana, mas eu já faço e mesmo assim eu não tenho conseguido prosperar, não tenho conseguido crescer aí cada vez mais. E aí, então, o caso não é a fonte da renda. O problema aí não é a fonte da renda, porque você já está fazendo tudo isso de forma ótima, né? O que você deve fazer agora é o bom gerenciamento dessas suas finanças. Se você é muito habilidoso nesse seu trabalho, você há de concordar comigo que você deve ganhar mais do que os seus pares aí no trabalho. Então, se você está ganhando mais, o que é que você está fazendo com esse diferencial? Será que você está só torrando tudo? Ou pior, você está gastando mais do que deveria? Você não tem nenhuma reserva, você não tem poupança, você não tem nenhum investimento para que você possa realizar alguma coisa daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 30 anos. Então, o tempo vai passando e você vai tendo a impressão de que você não teve nada, sendo que você tem um bom trabalho, mas o problema não é só aquele seu trabalho. Outra coisa também possa ser
o formato do seu trabalho. Tem uma coisa no caso aqui de Jacó, que ele escolheu ser um empreendedor, né? Ele era funcionário lá do seu tio Labão, e aí ele resolveu ser um empreendedor, né? Eu vou trabalhar agora com o meu próprio rebanho. E aí ele formou essa empresa dele, né, com seus filhos, com a sua esposa ali para ajudar. Então ele começou a ser um empreendedor nisso aí. Mas não necessariamente todos os empreendedores vão ter sucesso ou que essa é a única forma de se ganhar mais dinheiro, né? É bem verdade que o empreendedor ele se expõe maior ao risco, né? Porque ele não tem carteira assinada, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem PIS, PASEP, né? Ele não tem seguro-desemprego, então ele não tem nenhum desses benefícios. Então ele naturalmente já deve ganhar mais para suprir todos esses riscos, porque se ele adoece, se ele pega o corona, se ele pega uma quarentena como essa, ele vai ficar sem renda alguma. Você imagina aí a situação que nós estamos agora, uma pessoa sem trabalho e a renda dela cai bruscamente. Então, é nesse sentido que eu falo que o empreendedor ele se expõe ao maior risco, então ele ganha mais. Porém, o caso do filho de Jacó, no caso de José, ele trabalhou para Faraó ali no tempo do Egito durante toda a vida e foi riquíssimo. Eu acho que se brincar, ele foi mais rico do que o próprio pai, né? Porque ele chegou a ajudar o pai, chegou a ajudar os irmãos com terras para que eles pudessem cultivar, para que eles pudessem pastorear aí os seus rebanhos. Então, não necessariamente o formato, né, tenha algum empecilho, mas pode existir no sentido de que talvez, poxa, Jorge, eu sou um ótimo vendedor e aqui eu já cheguei aonde deveria. Qual é o próximo passo? Você pode mudar de empresa, se for o caso, não, eu vou para uma empresa maior, estou numa empresa de pequeno porte, agora eu vou para uma empresa de grande porte, eu vou para uma multinacional, eu vou querer ser um vendedor externo, ou então abrir o próprio negócio, eu vou montar outras pessoas para venderem junto comigo também, eu vou ter outras formas de ganho. Então, isso acontece também, né? Esse seu modelo de trabalho. Então, esses foram as formas de que a Bíblia demonstra que se fique rico.